O princípio do momento linear, ou simplesmente o princípio do impulso que acabamos de ver, é um princípio fundamental da natureza. Veja que a conservação do momento linear tem aplicações muito mais amplas do que aquelas que acabamos de estudar. O princípio da conservação do momento linear governa tudo o que acontece no universo. A conservação do momento se aplica a átomos e partículas elementares na escala subatômica, mas também às estrelas e galáxias, nas escalas cósmicas e a tudo que está no meio. A conservação do momento é usada para resolver muitos problemas científicos e de engenharia, do cálculo das forças de impacto durante colisões de veículos, às trajetórias dos satélites e às capacidades de carga de membros artificiais, muito utilizados atualmente na mecatrônica. O momento linear é sempre conservado nos sistemas isolados, por isso que ele é uma grandeza essencial para o estudo de qualquer ciência exata. Há alguma relação entre esse princípio fundamental da natureza, que é o princípio do momento linear ou o princípio do impulso, e a primeira lei de Newton. E vou adiantar esse tópico já nessa aula, para que você fique com essa ideia na cabeça. Uma partícula livre é aquela que não está sujeita a nenhuma interação. Veja, por exemplo, nesse meu referencial inercial x e y, essa partícula. A partícula está infinitamente distante das outras partículas do universo, de modo que seu movimento não é influenciado por nenhuma outra partícula. Isto significa uma interação, ou melhor, isto significa que não há nenhuma interação. A partícula livre mantém o seu movimento natural. E por movimento natural, eu digo o repouso ou o movimento retilíneo uniforme, que ocorre somente na ausência de interações. A primeira lei de Newton está essencialmente ligada à ideia de referenciais inerciais, pois somente neles observamos o movimento natural, que é o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. E sob essas circunstâncias, o momento linear é uma grandeza conservada. A primeira lei de Newton é conhecida por um enunciado, que diz o seguinte: toda partícula persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela interação de outras partículas sobre ela. Veja que repouso ou movimento retilíneo uniforme é o que eu chamei há pouco tempo atrás de movimento natural. E esse movimento natural só é modificado se existir uma interação com outras partículas no meu sistema. Veja que nesse meu sistema referencial x e y há somente uma partícula com um momento linear inicial. E se ela é livre, o seu momento linear final deve ser o mesmo, isto é, o momento linear é conservado na ausência de interações. Em um referencial inercial, o movimento não natural é aquele onde a influência de uma partícula B sobre uma partícula A se manifesta pelo fato da partícula A sair do movimento retilíneo uniforme. Então veja, nesse meu referencial inicial x e y, havia uma partícula inicial que eu chamei de A, com um momento linear inicial πi, numa dada direção no espaço. Só que nesse sistema há uma outra partícula B. Logo, há uma interação entre a partícula A e a partícula B. O efeito é a modificação do momento linear da partícula A. Veja que o momento linear final trocou de direção devido à interação. Assim, o momento linear final não é igual ao momento linear inicial, porque houve uma troca de direção. Isto se deve ao impulso. O impulso está medindo a interação entre a partícula A e a partícula B. Então, o princípio do momento, que diz que o momento final é igual ao momento inicial, é conservado quando não há interação. Mas, caso haja interação, o momento linear final é alterado. Então, veja uma certa relação entre a primeira lei de Newton e esse princípio do impulso, a primeira lei de Newton, que, repito, está ligada à ideia de referenciais inerciais, porque somente em referenciais inerciais é observado o repouso ou o movimento retilíneo.